Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar tratando sobre estruturas de repetição, mas nós vamos conhecer uma nova estrutura. Nas aulas passadas nós falamos sobre o laço para, que é um laço que faz com que um trecho de código possa ser repetido um determinado número de vezes. Hoje nós vamos tratar sobre o laço enquanto. O laço enquanto, também conhecido como while em algumas outras linguagens, ele tem a mesma função de fazer repetições de código, certo? Só que no caso, ele pode ser usado para quando nós temos uma indefinição inicial, ou pelo menos quando nós fazemos o programa, nós não sabemos quantas vezes esse laço deve ser repetido. Eu construí alguns exemplos aqui no Portugal para que a gente possa explorar ele. Inicialmente, o primeiro ponto é saber como que essa estrutura é construída, né? Então, quando eu quiser utilizar um laço enquanto, eu vou utilizar a palavra reservada enquanto, eu coloco a condição em que eu quero que essa repetição aconteça, tá? Então, essa aqui seria a condição de parada, que a gente vê também lá no laço para, né? E abro as chaves, dentro dessas chaves eu tenho o código que eu quero que aconteça, tá? Que se repita, e finalizo, então, esse bloco de código fechando as chaves. Então, basicamente, eu tenho a palavra reservada enquanto, uma condição de parada entre parênteses, lembrando que ela pode ser mais complexa, certo? Então, eu posso usar e, ou, não, né? E dentro dele, então, o código que eu quero repetir. Esse primeiro exemplo, ele remete àquilo que nós tínhamos visto lá no laço para, né? Então, fazendo a leitura desse código, fica até mais simples da gente compreender o que ele faz. Por exemplo, eu criei uma variável contador e inicializei ela em 0. Enquanto o contador for menor que 10, eu vou fazer o que está aqui dentro, certo? Então, eu tenho uma leitura que diz que esse código deve ser executado enquanto essa condição aqui não for satisfeita, tá? Significa que quando o contador for 10, então eu vou parar a execução do meu laço e vou passar imediatamente para a linha abaixo do fechamento das chaves. A execução dele é simples, certo? Então eu tenho aqui uma execução, né? Então eu comecei contando em 1. Por que comecei contando em 1 se eu inicializei meu contador em 0? Observem o código. Enquanto o contador for menor que 10, eu faço contador mais e escrevo. Então, inicialmente, eu incremento o contador e depois eu imprimo. Como ele começa em 0, então aqui ele já vira 1 e eu imprimo aqui 1 inicialmente, tá? Nesse caso, observem que a gente imprimiu de 1 a 10, né? Por quê? Porque nós inicializamos, então, com um incremento. Observem, pessoal, que nós temos aqui algo novo, né? Que nós não tínhamos usado tanto nos códigos anteriores, que é o mais. O mais foi utilizado lá no para, né? Então, é uma forma de incremento. É a mesma coisa que eu dizer isto. Mais 1. Contador mais é igual o contador receber ele mesmo mais 1. Ou seja, eu vou ficar incrementando de 1 em 1, tá? É importante lembrar que eu também posso fazer menos, né? Então, a ideia aqui é que eu faça, então, essa subtração, tá? Nesse caso aqui, vamos fazer um exemplo, então, com menos. Vou começar meu contador em 10. Enquanto ele for maior que 0, eu vou decrementar 1, certo? Então, nesse caso, o que eu tenho? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Por que 0, né? Começou em 10, é maior que 0? Sim, decrementa, então vai para 0. Vai para 9, desculpa, imprime 9, por isso que não é impresso 10 inicialmente, tá? Quando chega em 0, então ele cai fora, tá? Nesse caso, pessoal, então nós fizemos o uso da estrutura enquanto, lembrando que nesse caso o que nós queríamos destacar então era a estrutura, né? A construção dela. Eu tenho a palavra reservada, a condição de parada, e dentro dela o código que eu quero repetir. Na sequência, eu construí um código para exemplificar um jogo chamado 21. Tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos solicitar valores enquanto o valor da soma... eu vou solicitar... Talvez fique mais clara essa explicação, tá? Eu vou solicitar cartas enquanto a soma das cartas que eu for tirando for menor ou igual que 21. Tá?
Então, o que que eu fiz? Eu criei uma variável soma igual a zero, inicializei ela, e uma carta igual a zero. Enquanto a soma for menor ou igual a 21, eu vou ler a carta e eu vou somar o valor da carta à soma, né? Soma, então, lembrando, mais igual, o que que é? Soma é igual carta mais a soma. Então, é o que já tem mais o valor da carta, certo? Então, eu vou sempre incrementando. Quando eu somar, quando passar de 21, né? Então, eu vou dizer que acabou o meu jogo e eu vou até trazer aqui também o valor da soma para a gente dar uma olhadinha. Então, vamos lá. Tirei a carta 11, tirei a carta 5, tirei a carta 3, tirei a carta 8. Observem que a soma passou de 21, né? E o meu jogo, então, caiu fora, tá? Nesse caso, vamos ver, 11 mais 5, 14, mais 3, 17. Então, até 17 estava ok. Quando somou 8, o nosso jogo, então, foi interrompido. Nesse caso, eu quis demonstrar o seguinte, eu posso utilizar com valores que eu não sei, né, quais são inicialmente para fazer essas condições. Essa é uma das vantagens do enquanto. Observem que aqui a soma ela começa em zero, mas ela vai se modificando dentro do próprio laço, né? Então, quando essa soma enquanto ela for menor ou igual que 21, o que está aqui dentro vai acontecer, né? No momento em que ela ultrapassar 21, termina o nosso laço, né? Então, nesse caso, observem que a variável, o valor dela no início do programa ele é desconhecido e mesmo durante o programa só vai se alterar quando for somado um novo valor. Então, essa é a vantagem de utilizar um laço enquanto, tá? Diferente do laço para que é mais recomendado, então, para quando eu tiver um número X exato de repetições que eu quero que aconteçam. Inclusive, aqui eu destaco, nós não sabemos quantas repetições serão necessárias para ultrapassar 21, né? Eu posso ter 2 somas e já acabar com o meu jogo, enquanto agora a gente teve 1, 2, 3, 4 para acabar o jogo, tá? Então, esse é um detalhe importante, essa é uma grande diferença entre os dois tipos de laço. Dentro do contexto do laço enquanto, existe uma outra forma de fazê-lo, que é antecipando a leitura e verificando ao final, ou antecipando a execução e fazendo a verificação no final, tá? Nesse caso, o que eu tenho aqui, então, não é um enquanto, né? É um faça enquanto. São 2 palavras reservadas. O que esse nosso programa faz? Vamos fazer uma leitura dele. Eu tenho um valor inicializado em 0. Faça significa que eu vou executar a linha e só vou verificar depois de ter feito a execução do código que está dentro do laço. Se a condição for satisfeita, eu saio desse laço e sigo para a linha 12, no nosso caso aqui. Se não, eu volto para o faça, tá? Então, é só uma inversão da verificação. Por que ela é útil, tá? Esse nosso programa está solicitando um valor e enquanto o valor for menor que 0. Vocês devem estar pensando em quando eu vou utilizar isso, né? Essa é uma estrutura muito boa, muito recomendada, então, para quando vocês quiserem fazer validações de dados. Então, eu só posso aceitar no meu programa valores positivos, que é o nosso caso aqui, né? Então, o que a gente faz? Lê o valor. Se nós fôssemos fazer uma leitura sem nos preocuparmos exatamente com a compilação, né? Faça a leitura enquanto o valor for menor que 0. Então, eu vou ficar lendo enquanto o valor digitado pelo usuário for menor que 0. Ou seja, eu quero valores positivos no meu programa, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui menos 1. Vou forçar, né? Menos 8 e digitei 8. Observem que o laço terminou e foi adicionado, então, aqui 8, que é o valor que a pessoa digitou, que era maior que 0, né? E um OK para indicar, então, que a condição foi satisfeita, tá? Nós poderíamos até fazer diferente. Nós queremos valores enquanto o valor for... enquanto a divisão por 0. Vamos fazer, então, aqui um teste. Divisão por 2 for diferente de 0, tá? Então, enquanto o valor for ímpar, eu vou ficar, então, solicitando valores. Eu quero valores pares, certo? Então, eu vou passar lá 1, 3, 5, 4. Opa, terminou. Por quê? Faça a leitura do valor enquanto a divisão o resto da divisão do valor por 2 for diferente de 0, ou seja, é um número ímpar, né? Então, eu vou ficar repetindo enquanto o valor for ímpar.
Nesse caso aqui, pessoal, nós estamos usando uma estrutura que é um pouco mais complexa do que o enquanto, mas ela tem um uso muito específico, né? Então, nesse caso, por exemplo, quando vocês construírem um menu para um programa, vocês podem utilizar o laço faça enquanto. Então, ele vai ler a opção que o usuário solicitou enquanto ela não estiver dentro das opções disponíveis, né? Então, 1 é seguir e 2 é parar. Então, enquanto a opção for diferente de 2, eu vou fazer a execução no meu programa, né? Então, esse é um exemplo que eu teria para dar para vocês agora, ok? Essas estruturas, pessoal, elas são muito úteis, tá? Elas fazem exatamente a mesma coisa, o para e o enquanto, mas o enquanto ele traz essa flexibilidade de nós trabalharmos com o desconhecimento inicial dos valores que serão, então, comparados, no caso as variáveis, né? Mas sobretudo quando nós não temos um conhecimento inicial de quantas vezes a repetição será necessária, que é o nosso caso aqui, né? Por exemplo, nós queríamos valores pares, mas nós não sabíamos quantas vezes teríamos que solicitar. Agora, se vocês utilizarem o para isso, o que vai acontecer? Eu estipulo que o usuário vai ter que digitar 3 vezes o valor enquanto ele não for par. E se ele não digitar o valor dentro dessas 3 tentativas, o que vocês esperam? Ou pior, e se ele digitar na primeira tentativa o valor esperado? Né? O que vai acontecer é que ele vai ter que ficar digitando mais 2 vezes, não faz muito sentido. Então essa é uma recomendação que eu trago para vocês, façam essa escolha quando couber ao caso do código de vocês, certo? Espero que vocês tenham entendido o conceito do laço enquanto e bons estudos então e boas práticas, certo?